Primeiras palavras. Olá, queridos ouvintes! Eu sou a Bruna e, junto com meu colega Rafael, vamos falar do primeiro capítulo de um livro do Paulo Freire. O livro Professora Sim, Tia Não, Cartas para quem ousa ensinar, traz conselhos e experiências em forma de cartas sobre atuar na área pedagógica. Professora Tia, a armadilha. Me entrego a uma nova experiência. É um desafio fascinante lidar e clarear essa temática. O título que se remete a tal tema pode ser dividido em 3 blocos. 1. Professora Sim. 2. Tia Não. E 3. Cartas para quem ousa ensinar. A tarefa do ensinante é prazerosa e exigente. Nela, ele também é aprendiz, e lhe é exigido seriedade, preparo físico, científico, emocional e afetivo. Não é possível ensinar sem a coragem de querer bem, sem a valentia de insistir 1000 vezes antes de desistir. Então aí entra o terceiro bloco, cartas para quem ousa ensinar. É preciso ousar para falar de amor sem temer. É preciso ousar para dizer cientificamente que estudamos, aprendemos, ensinamos com o nosso corpo todo. É preciso ousar para permanecer ensinando, mesmo que nas condições que conhecemos, mal pagos e desrespeitados. A intenção não é opor as 2 figuras, professoras e tias, nem identificá-las ou reduzir a professora à condição de tia. A tarefa de ensinar não transforma a professora em tia de seus alunos, da mesma forma que uma tia não se converte em professora de seus sobrinhos, só por ser tia deles. Ensinar é profissão que envolve certa tarefa, é específica no seu cumprimento. Enquanto ser tia é viver uma relação de parentesco. Ser professora implica assumir uma profissão, enquanto não se é tia por profissão. Recusar a identificação da figura do professor com a da tia não significa diminuir a figura da tia. Significa retirar algo fundamental do professor, sua responsabilidade profissional, de que faz parte a exigência política por sua formação permanente. Identificar professoras como tias é quase como proclamar que professoras, como boas tias, não devem brigar, rebelar-se, fazer greves. Quem já viu 10.000 tias fazendo greve, sacrificando seus sobrinhos e prejudicando seu aprendizado? Esse protesto necessário das professoras é visto como manifestação de desamor aos alunos, de irresponsabilidade de tias. Isso faz recordar como o então presidente da Associação de Professores do Ensino Oficial de São Paulo respondeu às acusações de famílias de alunos das escolas de rede estadual em greve. As famílias acusavam os professores de prejudicar seus filhos, e o presidente respondeu que havia um equívoco. Professores em greve estavam ensinando a seus alunos lições de democracia, de que tantos precisamos neste país. O capítulo Pacoteiros é inaugurado com o patrono da educação brasileira, Paulo Freire, destacando a importância de uma formação científica e aprofundada para os professores, despertando sua curiosidade por saber seus instrumentos políticos, levando-o às lutas por direito. Posteriormente, Freire apresenta ao leitor quem são os denominados como pacoteiros, que são ninguém mais, ninguém menos que as classes políticas conservadoras e autoritárias, que, de acordo com o intelectual, têm intrínseco em seus discursos e ações oficiais, como a formulação de leis, o empacotamento da educação. Isso ocorre por meio de leis que limitam os professores em sala de aula e evitam que a educação na sala de aula brasileira seja uma educação libertadora. Pelo contrário, essas leis limitam as matérias e percursos orientados pelos professores, que são colocados apenas como tios e tias que seguem as regras, e percorridos pelos alunos, que viram apenas sobrinhos que seguem a influência dos tios e das tias. Paulo Freire coloca 2 aspectos centrais na discussão sobre grandes obras de cidadania. Primeiro, a ignorância da população quando se trata do governo e da política. São altas as expectativas criadas pelos cidadãos e na promessa recebida pelo eleitor, no qual pode ser facilmente quebrada na primeira semana de governança do cargo executivo. Segundo, a responsabilidade da cidadania de fiscalizar o cumprimento ou não cumprimento dos deveres constitucionais do Estado. Outro ponto abordado foi que o novo administrador insiste em abandonar as obras criadas pelo seu antecessor no governo.
Por um lado, pode ser lamentável por conta de parar algo com significado social. Por outro, é compreensível parar projetos que têm uma ideia contrária ao atual. Porém, a ideia progressista muitas vezes não é alcançada. Ao decorrer do texto, Paulo Freire coloca que, ao escolher alguém do cargo executivo, buscamos aquele mais próximo de realizar nosso sonho, mas ao votar no poder legislativo, escolhemos aquele mais próximo a nós, que de alguma forma nos ajudou em algum momento com o seu poder. As grandes obras são grande parte das vezes as ideias daqueles que têm mais poder, a ideologia dominante. São aqueles que definem os gostos, o que é bom, o que é ético e os ideais das outras classes da sociedade, como a classe popular. E quando há aqueles que não concordam, as classes populares se manifestam contra e às vezes refazem a ideologia com seus próprios ideais. Grande parte da classe popular entende que grandes obras são feitas apenas para aqueles que detêm o poder. Um exemplo disso são as obras feitas pelos governantes em locais de cidade que não necessitariam dessas reformas, ao invés de serem feitas nos lugares que realmente precisam. Criamos um governador ideal para o nosso país, no qual irá abolir as classes sociais, acabar com a injustiça e assim chegarmos à nossa utopia. Porém, esse governador nunca existiu. Quanto mais a esquerda ficar dormindo num ponto e investir menos numa formação pedagógica de uma cidadania crítica, ou seja, fazer uma educação que dê senso crítico às pessoas, eles vão ficar estagnados. Não é errado fazer campanhas eleitorais ideológicas falando sobre questões de pobreza e desigualdade. Também não é errado o populismo. Porém, a diferença é depois da eleição, quando chega o momento da ação. Não adianta apenas falar e não cumprir. O principal erro da esquerda é se colocar no papel de total razão e arrogância, acabando com as chances de diálogo e debate da sociedade. Parafraseando o texto, Paulo Freire citou o Collor, pois ele se dizia candidato dos descamisados e nunca os descamisados ficaram mais desnudos e tragicamente perdidos do que no período do seu governo. Adocicar, amaciar. A tentativa de reduzir a professora à condição de tia é uma inocente armadilha ideológica, em que se tenta adocicar a vida da professora, amaciar a sua capacidade de luta ou entretê-la no exercício de tarefas fundamentais. Finalmente, essa tese de professora sim, tia não, é que enquanto tios, tias e professores, todos nós, temos direito ou dever de lutar pelo direito de sermos nós mesmos, de optar, de decidir, de não ocultar a verdade. Não é possível ser professora sem lutar por seus direitos, para que seus deveres possam ser cumpridos da melhor forma. Mas você, que está me ouvindo agora, sendo professora ou pretendendo ser, tem todo o direito de querer ser chamada ou continuar a ser chamada de tia. Porém, não pode desconhecer de todo o contexto por trás dessa troca, como já citamos anteriormente. E esse só foi o começo. Foram só, de fato, as primeiras palavras. Ficaram curiosos para ouvir mais? Nossos colegas de classe gravaram a continuação, cada capítulo emocionante escrito por Paulo Freire. Vem conferir, vale muito a pena. Agradecemos a audiência e até a próxima!